A série de jogos Persona é mundialmente conhecida pelos seus personagens e histórias cativantes. Neste vídeo analisaremos a sua parte mais obscura. Já começaremos esse CBD com um tópico polêmico. Em 1996 a Atlus designou a sua filial nos Estados Unidos a fazer a tradução do jogo, porém fizeram a tremenda confusão ao trocar a etnia e as aparências dos personagens e retirar a rota Smoking, que só pode ser acessada via Gumshark. Os ports para PC começaram também com Persona 1 em 1999 e posteriormente com os ports do Persona 4 em 2012, Persona 5 em 2022 e finalmente Persona 3 em 2023. É uma rota alternativa do primeiro jogo que Snow Queen é desbloqueada ao executar uma série de ações após retornar a SB. Ermeline iniciou após o Mikage Hospital, mas antes de sair pelo buraco na parede uma vez que a rota é desbloqueada, o protagonista deve adquirir a Snow Queen Mask, que é então pega por Seiko Takami. A Senhora Seiko é então possuída por um espírito malévolo que habita a máscara da Snow Queen, que planeja sacrificá-la como uma forma de trazer a noite eterna. A Snow Queen então congela a escola e, para preocupar o grupo até que o ritual termine, levanta 3-2. É uma história contada por Akina Rikami em Persona 3 que se trata de um jacaré rosa nasceu na selva verde. Ele tinha problemas para caçar presas devido à sua coloração distinta e frequentemente passava fome. Devido ao ridículo dos outros animais, ele começou a viver sozinho, mas eventualmente fez um amigo, um pequeno pássaro que não conseguia voar. O pássaro gostava de ficar nas costas do jacaré para praticar seu voo enquanto o jacaré se movia na água. Um dia, em um ataque de tontura por fome, o jacaré acidentalmente comeu o pássaro enquanto ele descansava em sua boca. O jacaré tentou beber água do pântano para vomitá-lo de volta, mas o pássaro já estava morto. Após a perda de seu único amigo, o jacaré chorou por um longo tempo, eventualmente se afogando em suas próprias lágrimas. As lágrimas do jacaré se tornaram um lindo lago, pontilhado de flores e uma árvore frutífera. Daí em diante, os outros animais vinham aqui para relaxar, sem saber que o lago era formado pelo jacaré. E referenciado em Persona 4 e 5. É baseado nos laços do protagonista com os outros ou simplesmente os sociais links. Nossa, que bosta! Se trata da referência feita em Persona 5. É o esperado port do jogo para a plataforma da Nintendo. Certa noite em Campo Grande eu dei a maior trepada. Se trata da Fandom X. Nomes canônicos: Persona 1 Naoya Todo no manga. Persona 2 Tatsuya Soui Maiamano. Persona 3 Makoto Yukiko Nishiomi. Persona 4 Siu Narukami. Persona 5 Ren Amamiya. Se trata dos erros cometidos pela inteligência artificial do Persona 3. Não somente um está confirmado como canônico, sendo 4. São CDs contando histórias alternativas por somente voz produzidos desde o 2. Os jogos da franquia Persona se passam em uma timeline alternativa aos eventos da franquia SMT, tendo sido começados pelo SMT IF, que mostra um universo alternativo onde as coisas são meio diferentes. Tanto é que o SMT IF se passa 1 ou 2 anos antes do primeiro Persona. Pois é. Tanto a Shei do Persona 4 quanto a Takemi do Persona 5 tiveram duas dubladoras. Isso acontece porque trocaram a dubladora da Shei no Persona 4 Golden e a dubladora da Takemi no Persona 5 Royal. A versão de PlayStation 1 do Persona 1 é bem diferente da versão de PSP, sendo uma localização e ela tem até algumas músicas meio diferenciadas e, cá entre nós, bem piorzinhas do que a da versão original. Burn My Bread, no português Queimando Meu Pão, é uma piada que muitas pessoas ouviam a música icônica do Persona 3 Burn My Dread com bread ao invés de thread. Isso até começou um pouco um submeme que é chamar AIDS de torradeira e... enfim. Os filmes e a animação do Persona 3 mudam diversas coisas que a gente vê nos jogos. Eu só não sei o que porque eu não assisti esse filme do Persona 3. Persona Trinity Soul é uma história original pra anime que se passa alguns anos depois dos eventos de Persona 3, mas tipo assim, eu acho que não é canônico e ninguém liga, e a única coisa boa que veio desse anime foi a música Check It Out, I'm in a House Like Carpet.
O meme da Eggs torradeira eu falei um pouco depois do Burn My Bread, mas basicamente é chamar a Eggs de torradeira só porque ela não roubou. O Ted não tem esqueletos. Isso acontece porque acho que no Arena, quando ele toma um choque, aparece o esqueleto de todos os personagens quando tomam um choque, mas o dele não. A beta de Persona 3, tal como a beta de Persona 4, mostram diversas coisas bem diferentes do que a gente vê nos jogos, desde protagonistas a design de personagens e etc. Persona 5 é o único jogo da franquia Persona que não tem Shin Megami Tensei antes do título, que é bem estranho. Persona Stage Plays são peças que recontam histórias do Persona 3, 4 e 5, que elas são bem engraçadas e eu recomendo assistir pelo YouTube. Persona 3 não pausa. Mentira, se você apertar esse tacho, o jogo pausa. Não faço ideia do que isso quer dizer. PQ Missing Komaru, eu não sei o que significa, porque tipo, o Komaru, ele tá no Persona aqui, e isso aqui tá querendo dizer que ele tá sumido, tipo, sei lá, não joguei Persona aqui. Geneticamente sim. Se trata das semelhanças entre as duas. Se trata do falecimento da dubladora Miyu Matsuki em outubro de 2015. Se tratam de personas de alto nível vendidas via DLC em Persona 5. Se tratam das classificações das personas sendo essas. Se trata de uma controvérsia durante a entrada do Joker em Smash Bros. Ultimate, onde dizem ter palavras contra deficientes. Se trata como você deve matá-lo. Preciso explicar algo. Se tratam do social link retirado da versão americana, onde se dava a entender que Yosuke queria se relacionar com Ryu Narukami. De novo nesse tema. O kanji, segundo algumas fontes, é bissexual. Quando o Persona 2 para PSP saiu do Oriente e veio para o Ocidente, ele veio com diversas censuras. Uma delas foi ter mudado o nome do último chefão do jogo, que é ninguém mais, ninguém menos do que o cara do bigode, pra Figure. Porque tinha o nome dele e isso era meio explícito de quem ele era e ia causar uma bafafá. Além disso, tem diversas outras censuras envolvendo o jogo. No início do desenvolvimento de Persona 5, a Hifumi ia ser uma Phantom Thief, só que ela foi substituída pela Makoto. No Persona 5 original, existiam algumas cenas em que o Ryuji era assediado por homens homossexuais, que acabou sendo tirado do Persona 5 Royal por causa de polêmica. Existem diversas referências a Persona 2 e Persona 4 no Persona 5. Algumas das referências a Persona 2 eu não vou poder falar porque eu ainda não terminei o jogo, mas as referências de Persona 4 a gente encontra com o pôster da Reset que a gente pode comprar, e além disso tem diversas referências a Naoto, já que é dito que o Akeshi é tipo o sucessor dela, apesar da Naoto ser bem melhor que ele. No Persona 5 tem uma parte que a gente vê uns ratos, e existem modelos não utilizados no jogo final do Akeshi e da Kasumi como esses ratos. Damon Painter é um morador da Velvet Room do Persona 2 e diferente dos outros moradores dele como Igor e companhia, ele é um humano, é o único humano que mora na Velvet Room. E pouquíssimo se sabe sobre ele, além de que ele gosta muito de desenhar demônios. O Filemon é um personagem importantíssimo da franquia Persona, que ele só aparece no Persona 1 e no Persona 2, e no 3, no 4 e no 5 ele não tá em lugar nenhum. Alguns dizem até que ele é o Tanaka. As armas da Anti-Shadow são os robôs feitos pelo grupo Kirijo, sendo um dos mais famosos a Aigis, a Metis e a Lebris. Pouco se sabe da geração 1 a 4 que lançou antes da geração 5, que é a Aigis, e é por isso que eles estão aqui no iceberg. Existem alguns confidentes do Persona 5 que dá pra quebrar, tipo, interromper eles, ou reverter, fazendo o pessoal te odiar ao invés de gostar mais de você quando você faz isso. Eu lembro que tem muito isso no Persona 4 também, que dá pra reverter só o Social Link da Naoto e da Ibihara. Então, sei lá. No fim dos Social Links da Elizabeth no Persona 3 e do Theo no Persona 3 portátil, fica subentendido que eles e os protagonistas fizeram aquilo. Era pra ter uma Shadow da Mori do Persona 4, só que eles tiraram isso porque tecnicamente a Izanami já é a Shadow dela, então não tem por que fazer isso. Sem dizer que ela não é uma membro da party, então não faria muito sentido ela ter uma Persona. Persona O era um aplicativo para iOS e Android do Persona 5 que ia te ajudar no jogo, algo assim, só que ele foi descontinuado pouco tempo antes do Persona 5 Royal lançar.
Se você começar o Social Link do Tanaka do Persona 3 um dia antes de você enfrentar a Nyx, ele simplesmente pula a boss fight final e você termina o jogo. Isso é muito utilizado em speedrun e é simplesmente muito sem explicação do porquê isso acontece, tá ligado? No processo de direção de Persona 5, a Makoto e a Rifumi trocaram de lugar. Eu já comentei um pouco isso quando eu falei sobre a Rifumi poder ter sido uma contentícia. Este é um manga publicado em 2012 que estrelado pela Kerdismo Naoto Shirogane, que é um spin-off que se trata da mesma investigando o desaparecimento de 2 estudantes. São 2 personagens que apareceram em Persona 2 que se tratam de Nanles, o pianista, enquanto Belladonna é uma cantora soprano e segundo fontes eles continuaram cantando nos jogos posteriores. Ela virou uma carta em Persona 4 Arena, segundo algumas fontes que eu pesquisei. É a habilidade do Akiko de desviar de tiros de pistolas no filme de Persona 3. Se o sistema reconhecer que você está utilizando alguma trapaça, ele te manda mensagens como "Cheaters nunca vencem e eu confiei em você, eu sei que você está trapaceando". É a versão Shadow do Morgana. Segundo fontes, seu fantasma pode ser ouvido na última batalha. O Akechi tem 2 personas, sendo uma delas o Loki, que é uma persona que a gente consegue utilizar quando a gente vai no compêndio, o que pode significar que ele é um wildcard que nem o protagonista, que pode usar mais de uma persona, né? As execuções são como a gente funde as personas do Persona 5, e é uma execução mais estranha que a outra, tem guilhotina, tortura, esse tipo de coisa bem bizarra até. A mecânica de disfarce do Persona 5 era uma mecânica retirada do jogo que você poderia fingir que é uma Shadow para poder se infiltrar mais fácil nos palaces. Noriko é uma personagem do Persona 2 que é possuída pelo Joker, que é o grande vilão do segundo jogo. E a boss fight dela é meio difícil, pelo que eu li sobre. Há quem diga que dava pra sair com o Maruki no Dia dos Namorados no Persona 5 Royal, só que essa mecânica foi retirada. Eu não posso dizer com certeza porque nenhum indício disso foi encontrado quando eu pesquisei sobre no Google. Tartarus Tears são tirinhas oficiais feitas pela própria Atlus que reimaginam momentos icônicos do Persona 3, 4 e 5 de maneira mais bem-humorada. O takoyaki estranho é uma comida do Persona 3 que, diferente de um takoyaki normal, não tem carne de polvo dentro dele. Tem algum outro tipo de carne que ninguém sabe que tipo de carne é. Dizem que é uma carne de algum demônio que o pessoal da WT1 colocou lá. Personas artificiais, como o próprio nome diz, são personas criadas por seres humanos ou adquiridas de maneira que não é utilizado normalmente para conseguir uma persona. Um exemplo são as personas que o grupo da Estrega usa no Persona 3. No Persona 4, quando você dorme, dependente do sonho que o Narukami tem, alguns dos seus status são aumentados, sejam ele inteligência, charme e etc. Tem também várias vezes em que ele vai sonhar com algum amigo dele e isso vai ajudar a relação deles a progredir. É algo meio estranho que eu acho que não funcionaria na vida real. No final da rota da Snow Queen no Persona 1, a gente enfrenta a Nyx. Tal como no final de Persona 3 a gente também enfrenta a Nyx. E há quem diga que elas não são encarnações diferentes da mesma deusa, mas sim a mesma deusa, tipo assim, literalmente. O que é meio interessante ver o link que os jogos atuais do Persona têm com os jogos antigos, sabe? Dentro dos arquivos de Persona 3 tem uma textura de uma certidão de casamento não usada na versão final, onde você teria que escrever alguma coisa nela, semelhante ao contrato que a gente assina no início do jogo. Dentro dos arquivos do Persona 4 foi encontrado em uma sala não utilizada no jogo final, uma Shadow branca. Não se sabe o que ela seria, mas provavelmente ela é a versão beta do que viria a ser as mãos douradas que a gente encontra pelo jogo. É uma teoria que aponta semelhanças físicas entre os dois e o fato da Kotone ter o espírito do Makoto. Mais uma teoria doida. E um jogo online lançado em 2006 e fechado em 2008 somente no Japão. São histórias alternativas passadas do mesmo universo dos jogos exceto algumas exceções. Ele retornou à realidade em Persona 5 Royal. Ela falece no hospital. São jogos para celular exclusivos do Japão. E pelo fato do Joker acordar depois do encerramento.
Warhammer é uma franquia gigantesca de livros e jogos. Ela possui uns temas semelhantes a Persona, como criaturas surgidas dos sentimentos humanos. Tirando isso, não tem mais nenhuma semelhança relevante a esse tópico, e isso tudo é só uma piada mesmo que alguém postou no TV Tropes. Eu não tô nem zoando. Lockpicking é a mecânica de arrombar fechaduras dos baús do Persona 5. Já tem um minigame de arrombar fechaduras igual ao do Skyrim. Essa entrada no iceberg deve ser sobre isso. Tem um jogo de Flash que ficou perdido há muito tempo, que consiste em você espiar a Shii tomando banho. O que é bizarro, cara, porque tipo, ela tem 16 anos no jogo, sabe? O primeiro dublador americano do Junpei, o Vic Mignogna, tá envolvido em inúmeras acusações de escândalos sexuais, então suspeitavam que trocariam o dublador dele. Acabou que o Persona 3 Reload veio e todos os dubladores foram substituídos, mas não pelo mesmo motivo, só porque eles estavam ficando velhos mesmo. Por muito tempo não se sabia ao certo quem é a primeira dubladora da Fuka, mas hoje em dia a gente sabe que é a Paula Tissot, que também dublou a Silva do No More Heroes. Que é meio estranho porque as duas personagens são totalmente diferentes uma da outra. Tem uma cutscene cortada do Persona 5 que indica que o Akechi foi mandado para um centro de reabilitação depois das coisas que ele fez, o que significa que infelizmente ele ainda está vivo. A Mitsuru nunca falou da mãe dela, acho que quase no jogo todo. Uma das únicas vezes em que ela realmente falou dela foi num trecho do drama CD New Moon do Persona 3. Persona 2 Innocent Sin Lost Memories se refere ao port do Persona 2 para celulares antigos. Caralho, isso deve ser tipo injogável e uma puta raridade hoje em dia. Existem algumas artes oficiais do jogo Persona 5 que mostram o Madarame segurando um cachimbo, o que indica que com quase todas as certezas que além dele roubar a arte dos outros, ele também fuma. Tem um mod que deixa o Joker ser gay no Persona 5 e dá pra tipo ir no encontro no White Day com o Ryuji. Olha que foda. Eu não encontrei nada de relevante sobre esse tópico, só que existe esse jogo Fire Emblem e eu tenho o Shin Megami Tensei, né? Certo dia a Atlus e a Nintendo decidiram juntar eles no jogo Tokyo Mirage Session, que é meio que uma mistura das mecânicas principais, história e ambientação dos dois jogos, e eu não tenho nenhuma opinião sólida sobre isso, só que, sei lá, ele parece da hora. Muitas falas do Igor no Persona 3 são reutilizadas no Persona 4, principalmente o monólogo dele sobre o protagonista aparecer o número 0. Quando a gente é apresentado a Fuka na história do Persona 3, ela tá presa no Tártaro. É dito que ela tá sumida há 10 dias, o que no Tártaro seria mais ou menos 10 horas. Antes de lançarem o Persona 5 Strikers para os Xbox One, o único Persona que tinha no Xbox era o Arena e o Arena Ultimax. Ele apresenta semelhanças com a mesma que dá corda a essa teoria. É uma teoria que apresenta as semelhanças e as personas utilizadas entre ele e o reappear de Persona 3. É uma teoria que diz que a Elizabeth, para tirar o Makoto do grande selo, orquestrou o Persona 5, que apresentam duas provas para comprovar, sendo a citação da mesma no livro do Victor Frankenstein e que provavelmente fez o Yaldabaoth. Não sei por que está tão fundo no iceberg. O Mitnick Chanel é onde ficam as sombras e o Teddy. Tartarus é a torre que aparece durante a Hora Sombria. É o fato do mesmo ter saído vivo de vários ataques críticos. O Pilemolos deu mais poder nas arcanas. É uma teoria que aponta traços entre o clã Kuzonoa de Persona 1 e Naoto Shirogane do Persona 4. No Persona 4, a Nanako é a única pessoa que tem uma dungeon e não tem uma shadow. Mas no mangá do Persona 4 ela encontra a própria shadow dela, é um dos momentos mais emocionantes do mangá. Pelo menos eu acho, porque eu não li o mangá. Há quem diga que a Naoto é a irmã mais nova perdida do protagonista do Persona 3. Ela meio que faz sentido porque os dois têm cabelo azul, perderam os pais em um acidentes meio semelhantes, mas ela meio que cai por terra quando você lembra que a Naoto, o sobrenome da Naoto é diferente do Minato. E também nunca é dito se os pais do Minato eram grandes detetives que nem a família da Naoto, que era uma linhagem foda de detetive, não sei o que. Maya é a reencarnação de Jesus Cristo. Sim, e os personagens do Persona 3 adiante são os apóstolos. Nanako é criação da Izanami. Não, o Doji manteve a Nanako com a Izanami. Tulpas são tipo uns amigos imaginários que se manifestam na vida real se você quiser muito, de acordo com certas culturas e lendas urbanas.
Tá, talvez não seja isso. Enfim, eles possuem fortes semelhanças com as personas dos stands de Jojo, o que faz as pessoas acreditarem que os três são a mesma coisa, o que eu particularmente não acredito. No Persona 4 a gente vai na boate do Persona 3, lá a Rize e o Kiko bebem uns drinks sem álcool, mas ficam bêbadas. Há quem diga que colocaram álcool nas bebidas delas. Sinceramente, eu acho que isso daí foi tipo só um efeito placebo, elas beberam achando que iam ficar bêbadas e realmente ficaram, sabe? A data de aniversário da Sumire oficial é a data do renascimento dela. Assim, não sei, talvez. No Shin Megami Tensei 3 tem essa parada chamada Deconception, que é basicamente o terceiro impacto do Evangelion, onde eles reiniciam o mundo com umas poucas diferenças, sabe? E há quem diga que as Shadows do Persona 3, 4 e 5 foram advindas desse fenômeno, o que é meio interessante se você parar pra pensar. Há quem diga que o protagonista do Persona 3 que a gente vê depois de ter selado a Nyx é na real uma concha vazia sem a alma dele e a alma dele tá em outro lugar. O que meio que faria a boss fight contra ele no The Answer ser só a luta contra o espírito dele. O que é uma interpretação bem interessante até. E pra finalizar, a melhor entrada do iceberg, a teoria da circuncisão do Persona. Essa entrada é uma piada, tá? Ela faz referência a uma teoria nada a ver que a franquia Silent Hill era contra a circuncisão. Aí, tipo, os caras simplesmente pegaram isso e colocaram no final do iceberg só porque é engraçado, sabe?